Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Faltam 12 minutos para as 2 horas da tarde. Conversa aqui é sobre educação com a professora Socorro Nery, secretária de Estado de Educação, Cultura e Esporte. Ficou uma pergunta em aberto aqui, professora, do Farias. Por que começaram a reformar as escolas, depois de 1 ano e meio após a paralisação das aulas presenciais? Tem escola que a previsão é só para o ano que vem. O que a senhora responde para o Farias? Farias, é importante a sua pergunta, eu tenho sido muito questionada a respeito disso, né? Então é importante que a gente esclareça. A Secretaria de Educação, ela vem realizando manutenção, reforma das escolas de forma contínua, o tempo inteiro. Ao longo desse período da pandemia, as escolas têm sido, né, têm recebido essa manutenção. Ocorre que nós, quando falamos de rede estadual, nós falamos de 613 escolas, né? E nós temos, ao mesmo tempo, que observar que mesmo escolas que receberam manutenção, reparos, ano passado, por exemplo, esse ano já precisaram novamente. É como a casa da gente, que a gente tem que fazer sempre reparos, né? E quando ficam fechadas, essas escolas, realmente a tendência é essa, é de precisar, antes da reabertura, antes de utilizar novamente os espaços, fazer novamente essa manutenção, esses reparos. E nós temos aqui no Acre, infelizmente, também no Brasil todo, né, hoje a questão do vandalismo, que tem causado prejuízos imensos para os bens públicos, né? As escolas também sofrem dessa situação, e o tempo inteiro levam lâmpadas, levam torneiras, pias, telhas até, portas, né? E a gente precisa ficar fazendo manutenção. O que ocorre quando eu me refiro a mais de 200, eu estou me referindo a esse período agora em que eu já estou acompanhando aqui na condição de secretária, mas esse trabalho já vem sendo feito o tempo inteiro. Não é possível fazer em todas ao mesmo tempo, por conta da limitação dos contratos das empresas, né, com as suas equipes, mas o trabalho, veja, nós tivemos agora e estamos tendo nesse momento 125 unidades escolares recebendo reparos ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo. Professora, eu queria saber da senhora o seguinte, em relação ao PCCR, que é o PCCR é o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, só para explicar, porque a gente fala algumas siglas aqui, e a gente imagina que todo mundo sabe do que se trata, né? Então é o seguinte, os sindicalistas que passam aqui pelo Gazeta Entrevista, essa questão do PCCR é uma espécie de consenso. Hoje são 30 de setembro, me parece que hoje completa 2 anos, 2 meses da comissão que foi formada, mas essa comissão ainda já foi nomeada, professora? Essa comissão que vai reformular esse plano de cargos? Porque se não... A comissão foi nomeada no período correto, né? O período que assumimos diante daquela audiência no Tribunal de Justiça. A comissão foi nomeada, a comissão foi instalada e a comissão está trabalhando com a representação dos sindicatos, das categorias de profissionais da educação, com representação da equipe econômica do governo, da Procuradoria do Estado e aqui da Secretaria de Educação. A comissão está trabalhando, então. Mas outro ponto que sempre se debate aqui, que sempre fica muito claro, é de que as demandas não têm consequências. O que é apresentado pela representação sindical nessa comissão nunca é levado adiante, professora. Esse é um dos pontos que sempre se coloca aqui também. Eu de fato, assim, eu não tenho por que responder em relação ao passado, né? Em relação ao passado, a como é que se dava essa relação dos sindicatos com a secretaria, com a equipe econômica do governo. De fato, em relação ao passado, eu não tenho como responder. Nesse momento atual, em que a comissão está trabalhando, essa comissão ainda não concluiu o trabalho. Inclusive, o representante da Secretaria de Educação na comissão tem me colocado a par das discussões e tem me dito sempre que, nesse momento, os sindicatos ainda estão formulando a proposta.
após a formulação da proposta pelos sindicatos, é que nós, junto com a equipe econômica do governo, faremos toda a análise de legalidade e de viabilidade financeira e orçamentária, né, para o atendimento das proposições. Portanto, é um momento ainda de proposta dos sindicatos. Após isso, nós faremos o trabalho com a comissão, com a equipe econômica do governo, melhor dizendo. Por falar em questão orçamentária, eu vou aqui também fazer um apelo à senhora enquanto educadora. Eu queria saber o seguinte, R$ 3.800 é quanto que um professor começa ganhando no Estado. É esse o valor mesmo, professora? Não, O que se compara... infelizmente, eu não tenho essa informação. O que se De compara... valor exato, não tem. O Estado tem contratos, né, de 30 horas, eu não tenho essa, e também de uma outra carga horária, infelizmente, no momento, eu fico te devendo a confirmação dessa informação, não tenho. Estou falando isso porque também é outra situação que a gente não tem como evitar, são comparações. Ah, porque o pessoal da segurança Sim. começa trabalhando ganhando R$ 5.000, pessoal da saúde não sei quanto, e o professor sempre fica numa situação de, digamos assim, menor prestígio. Há uma perspectiva, professora, a senhora poderia apontar isso enquanto gestora? Eu vejo que nós temos perspectivas favoráveis do ponto de vista de que orçamento financeiro não são problemas para melhoria salarial, né? Para melhoria da carreira dos profissionais da educação. Hoje nós temos o Fundeb, o novo Fundeb melhorado, reforçado e que tem tido acréscimo, né? Mês a mês. Portanto, o Estado, do ponto de vista orçamentário financeiro, teria condições de fazer essa melhoria, mas há situações que nós não podemos deixar sempre de informar, de ser transparentes, né, nessas informações, que é o fato de que o Estado tem que cumprir o limite da lei de responsabilidade fiscal para a despesa com o pessoal, e o Estado está acima desse limite, buscando trabalhar, né, para se colocar dentro do limite, mas ainda está acima, e isso decorre muito do fato de que, com essa estagnação econômica, a receita pública não tem crescido na mesma medida que a necessidade, né, que as despesas, e há também, nesse momento, um entrave da questão da Lei 173, que é aquela lei complementar do auxílio emergencial, né, agora durante a pandemia. Então, há entraves legais para que o Estado avance como poderia avançar na questão das carreiras do ponto de vista salarial na educação. Mas há hoje toda a sensibilidade do governador Gladson, tanto é que nós estamos trabalhando com essa comissão, com todos os sindicatos da educação, a partir de um decreto, de uma comissão constituída por meio de decreto do governador. Outra pergunta aqui, o internauta está esclarecendo que é 2.400, professora, o salário para 30 horas de trabalho, Ótimo. R$ 2.400. Se for possível, peça para a secretária esclarecer o não cumprimento da porcentagem de até 15% da gratificação do ensino especial. A Secretaria de Estado pagou 5% para todos, quando a lei diz que é de até 15%. O problema de uma entrevista, Itaim, é que a gente não tem, né, nesse momento, assim, os detalhes dessas informações. O que acontece em relação a esse adicional, né, da educação especial? Já há uma decisão de governo a respeito de que, ocorrendo agora o retorno, o adicional será pago a todos os servidores, a todos os profissionais envolvidos no atendimento aos estudantes
que necessitam, né, do atendimento especial, de modo que eu não sei se o percentual é 15% e se está se pagando só 5%, mas eu sei que o percentual legal será pago. Até 15%, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, professora, também na senhora na condição de pesquisadora e doutora e etc. A senhora concorda com a ideia de que o aluno especial precisa de uma escola específica? A senhora acha que avalia que ele atrapalha estando em um ambiente de sala de aula com os outros alunos? Não, e tá, de forma nenhuma. Eu venho de uma escola progressista, inclusiva, que defende de fato a inclusão dos estudantes com necessidades, como se dizia, né, até recente, necessidades educativas especiais no ambiente da escola, a interação com o parceiro mais experiente, como nos diz o Vygotsky, né, uma das minhas referências teóricas, contribui muito para o desenvolvimento dos estudantes. De modo que o que o estudante precisa, na verdade, do apoio. Se é um estudante que precisa, que tem uma deficiência visual, se ele tem o apoio visual, ele deixa de ter dificuldade de aprendizagem, né? Porque ele deixa de ter essa deficiência como um problema para a sua inserção escolar. E o que os estudantes precisam mesmo é isso, é do apoio especializado, né, para a sua deficiência, de modo a que essa deficiência não se coloque como um obstáculo para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da sociabilidade, da afetividade, que são dimensões do desenvolvimento que ocorrem nos processos formativos. Então, eu sou, assim, daquelas que defendem mesmo a inclusão dos estudantes com deficiência de modo organizado, estruturado, recebendo o devido atendimento. Olha, e as escolas estaduais, eu posso dizer isso com alguma propriedade, elas, quando aquelas estruturas de salas especiais para atendimento deles ali, junto com outras crianças, aquilo ali é de uma eficácia fenomenal. Tem aqui uma outra pergunta, professora. Como é possível o professor cumprir horário normal de aula na sala, a partir do dia 4, e ainda ter que dar aula remota? Nós estamos sobrecarregados. Obviamente, isso aqui é um professor que está perguntando. E aí, professora? Vamos entender o seguinte: os professores e professoras, até o 5º ano do ensino fundamental, vão trabalhar somente de forma presencial. O que será híbrido são os ambientes de aprendizagem dos estudantes. Eles tanto vão aprender presencialmente pela mediação dos professores, quando eles estiverem em sala de aula, quanto eles vão continuar com atividades remotas. Os professores do 6º ano em diante, até a 3ª série do ensino médio, que trabalham, né, com disciplinas e que têm, de fato, esse grande desafio, essa dificuldade, essa situação adversa, e é verdade, né, de trabalhar muitas vezes em mais de uma escola para concluir a carga horária, são professores que certamente vão trabalhar tanto com presencial quanto com a orientação, né, nas atividades remotas. Mas não vai ocorrer ao mesmo tempo. Quando o professor estiver em atividade presencial,